Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina especial de aniversário. Eu, Fernando de Barros e Silva, estou na minha casa em São Paulo e converso à distância com os meus amigos Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi, gente. E aí? E José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo. Opa! Pois bem, nessa semana o Foro completou 100 episódios e 2 anos no ar. A gente resolveu fazer uma coisa diferente. Pediu nessa última semana que vocês enviassem perguntas para nós pelas redes sociais da Piauí. Vocês enviaram as perguntas, a nossa produção fez uma triagem e agora nós vamos responder tudo isso daí. Não fazemos ideia do que vem pela frente, não é, Toledo? Eu tô completamente no escuro. Improviso total. Então, o presente que vocês vão ganhar de aniversário é ver a gente passar um pouco mais de vexame do que já passamos todas as semanas. Antes da gente começar, já que é uma data comemorativa, eu vou ler aqui algumas estatísticas sobre os 100 episódios do Foro. Desde que a gente começou a gravar o podcast, em maio de 2018, já colocamos no ar 86 horas de programa, são 3 dias e meio de podcast. É fazer inveja pro Fidel Castro e pro Hugo Chávez juntos. Imagina quantas pessoas não perderam tempo ouvindo esse negócio. Sim, e esse número considerando só os episódios normais, que foram publicados semanalmente. Se a gente somar essa conta, os programas ao vivo e as edições extras que a gente fez, são 101 horas de Foro de Teresina. Nem eu tô aguentando isso tanto. Aff, Maria, tá doido. Bom, se você parar pra fazer só isso da vida, você vai ficar 4 dias dela ouvindo a gente falar direto. Não faça isso. O cara vai morrer, né? Ele fez isso e ele morre. Mas o mais importante é que a gente quer agradecer muito a vocês, ouvintes, que têm acompanhado o programa. Ele só existe por causa de vocês. Vamos logo ao que interessa. São as perguntas que vocês enviaram. Pra gente tentar botar alguma ordem no caos, a gente organizou o programa especial da seguinte maneira. O nosso diretor Luiz Maza vai ler pra gente as perguntas que chegaram pelas redes sociais. E aí eu, o Toledo e a Malu vamos nos revezar pra tentar responder. Vai ser no improviso total, como eu gosto de dizer sempre. Só manda aí, Luigi, a primeira pergunta. Ai, meu Deus do céu. Oi, gente. Bom, gente, vou começar lendo a pergunta da Giovanna Giudicelli, que foi a mais frequente de todas as perguntas que a gente recebeu. Ela botou assim no Twitter: Alô, Foro de Teresina, realiza o sonho dessa humilde pesquisadora de entender o rolê dos javaporcos. O que são, do que ou de quem se alimentam. E teve também a Karen Pereira, que mandou um e-mail mais sucinto, falando assim: uma dúvida imensa que eu tenho, o que vem a ser o teresino? Essa é o Toledo que tem que responder, porque é o pai da criança, Toledo né? que é o pai. Bom, na verdade tem duas perguntas aí. Um é o javaporco. O javaporco apareceu pela primeira vez no Foro de Teresina no episódio 19, não foi isso, Luigi? É isso. Tem uma praga no interior de São Paulo chamada javaporco, que é uma mistura de javali com porco. É um bicho que pesa 200, 300 quilos, que vive em bandos. Por que apareceu o javaporco? Tinha eleição para governador em São Paulo e o governador em exercício era candidato à reeleição, era o Márcio França. E o Márcio França, no meio da campanha, estava indo bem. Ele estava perigando ganhar do João Dória, que era o grande adversário dele. Só que daí ele assinou um decreto proibindo a caça ao javaporco no estado de São Paulo. E o efeito no interior do estado foi devastador contra ele, porque o javaporco virou uma praga. Entra numa plantação de milho, não sobra nenhuma espiga em pé. E ele é odiado no interior de São Paulo, vulgo Grande Matão. E por conta da proibição da caça ao javaporco, ele começou a perder popularidade e eu tenho pra mim que ele perdeu a eleição por causa do javaporco, entendeu? Porque E o Toledo, desde então, acha o efeito javaporco em todos os momentos, né, Toledo? Exatamente. Desde então, a gente criou o efeito javaporco. O javaporco virou um personagem. Virou um personagem tão grande que quando a gente fez um evento, gravou um evento ao vivo no Rio de Janeiro, uma maratona lá no Instituto Moreira Salles, e convidou o autor do Vida de Jornalista,
um podcast, o Rodrigo Alves chegou no palco carregando um bicho de pelúcia. E esse bicho de pelúcia foi batizado pela Paula Scarpim imediatamente de Teresino, em uma homenagem ao nome do programa Foro de Teresina. E passou a ser o nosso mascote. Agora eu vou deixar para o Fernando e para a Malu explicarem por que chama Foro de Teresina. Por que chama Foro Malu. de Teresina? Hã? Eu não tenho a menor ideia. É em referência a Piauí, ao Foro de São Paulo. Obviamente é uma piada com isso, né? Só É posso uma chegar a essa piada. Mas conclusão. explica, porque tem muita gente que não entende a piada. É uma piada com os ares dos tempos, né? É, porque hoje em dia todo mundo é comunista, né? O Foro de São Paulo está em todos os lugares, né? Até a Regina Duarte, qualquer dia desse, vai virar uma membra do Foro de São Paulo. Vocês, como Então, professores de primeiro ano, estão reprovados. Imagina se a Regina Duarte estiver ouvindo o programa. Você tem que explicar quê? que Teresina é a capital do Piauí. Por Opa. isso chama Calma, Foro então de vamos por Teresina. partes. Pombas. Então tá bom, vamos lá. Regina, olha só, comigo, acompanhe comigo. Foro de São Paulo é aquela entidade das esquerdas que foi formada para unir as esquerdas na América Latina. E que nesse momento, enquanto falamos, estão assando criancinhas. Não confunde a Regina, por favor, Fernando. Uma reunião de partidos de esquerda formada na época em que os governos de esquerda na América Latina estavam no auge. Reuniu Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula, etc. E, de repente, quando o Bolsonaro começou a ascender, ele criou essa teoria de que o Foro de São Paulo estava prestes a implantar o comunismo global. E o Foro de São Paulo virou o grande vilão do planeta Terra. Nessa mesma época, estávamos criando o nosso podcast, que é o podcast da revista Piauí, estado cuja capital é Teresina. Então, nós Foro de fizemos essa Teresina. piada, sacou? Quem deu o nome? Não sei se fui eu. Foi um nome coletivo. Foi uma criação coletiva. Foi uma criação Eu não coletiva. sei, não tenho a menor ideia. Uma intervenção rápida aqui. A palavra final do nome veio do Toledo. A primeira ideia foi da Paulinha, que era República de Teresina, e então Toledo incrementou com Foro de Teresina por conta do Foro de São Paulo. Como eu Você é disse, foi uma comunista. criação coletiva, tá? Ah, então foi você. Comunista, foi o você Toledo. o culpado. É. O cara não só é o pai do Teresino, como inventou o nome. Gente, quem respondeu a pergunta foi a Mari Faria, produtora do programa, que está aqui também. Exatamente. Isso. É que é a fundadora. A Mari é fundadora do Foro, junto com o Luiz de Maza. E quem mais que era fundador? Lá atrás, quem colocou o Foro de Teresina de pé foi Luiz de Maza, Luísa Miguel e Kellen Moraes, todo mundo sob a batuta da Paulinha Scarpim. Eu entrei depois e aí a equipe foi mudando, aumentando e agora somos esse time aí. E todos os editores que passaram pelo programa, né? Que é quem sofre mais com a gente, obviamente. Inclusive, a gente fez uma enquete essa semana para saber o que os ouvintes queriam saber de vocês. 47% votaram que queriam saber se o Bullshit walks ou talks e 53% votaram para saber por que Teresina. Mas eu vou aproveitar e emendar aqui numa pergunta que chegou do Fabiano. Ele diz: por que Piauí? Por que não Goiás ou Paraná, por exemplo? Fernando Barros. Puxa vida, eu não me preparei para essa questão daí. O nome, diz o João Moreira Salles, fundador da revista, que o nome tem a ver com uma idiosincrasia dele, porque as palavras com muitas vogais são palavras afetuosas, palavras que não raspam, que não tem aresta, e que Piauí era uma palavra que soava bem a ele. Eu acho que essa explicação é verdadeira, mas não explica tudo, é metade da verdade. Porque ele queria fazer, na origem, a Piauí foi pensada como uma revista cuja referência, vamos dizer assim, ela é diferente, mas cuja referência é a revista New Yorker, de reportagens muito longas, de fôlego, se tudo der certo, bem escritas e bem apuradas, tal. E as condições brasileiras não são, e agora menos ainda, ideais para isso. Então, Piauí contém, evidentemente, uma ironia afetuosa, porque nós estamos na periferia do mundo, Piauí está numa espécie de periferia do Brasil, e a revista está na periferia
lia de tudo. Então era uma ideia um pouco de uma revista improvável no momento em que a internet deslanchava, fazer uma revista que apostava em textos longos, ou seja, na contracorrente do que estava acontecendo no mundo. Então Piauí tem essa dimensão irônica e afetiva. Eu escrevi sobre isso na introdução de um livro que a gente fez, uma coletânea de reportagens da Piauí, que chama Tempos Instáveis, que saiu pela Companhia das Letras. Mal sabia você. Mal sabia, Agora ficou, vocês me perdoem, porque os tempos instáveis a que a gente estava se referindo são anteriores a esses tempos muito calmos que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, é isso. Não sei se eu respondi, mas Piauí é um bom nome. Olha, inclusive, Fernando, teve uma pergunta aqui do René de Campos, que falou assim no Facebook. Sou de Piriri. Não. Como assim? Errei o nome, calma aí. Meu Deus. Ele falou, sou de Piripiri, Piauí. Acompanho o foro há 1 ano. E sempre me pergunto, quando vai rolar um foro em Teresina? Um abraço. Quando convidarem a gente, né? E por que não? Acabar a quarentena, né? Agora não dá, nem que a gente queira, a gente não chega lá. Não, mas isso depois... a gente tá brincando. Seria muito bacana fazer um foro em Teresina. Seria, de certa maneira, histórico, assim, pra gente seria muito legal. Vamos pensar nisso. É só acabar a lei seca lá que a gente vai. Vamos pensar nisso quando, enfim, o mundo voltar a uma espécie de normalidade. Agora, já que a gente está falando das enquetes do Twitter, a primeira enquete que a gente fez, que a gente perguntou se as pessoas queriam saber por que tanto Java Porco, essa pergunta a gente já respondeu, ou se preferiam saber se a Grande Matão existe, 51%, quer dizer, foi tão apertado quanto a eleição da Dilma e do Aécio. 51% votaram para saber se a Grande Matão existe. Foram 1.300 votos nessa história. Claro que sim, claro que sim, imagina! Existe Óbvio que a Pequena existe, Matão. que Existe ignorância mesmo, geográfica. Grande Cruzeiro, mas conhece esse negócio do fake news, né? Começa assim. Grande Matão é um estado de espírito, não tem fronteiras físicas. O João Paulo Ramalho me mandou até um mapa ali, tentando descrever as fronteiras, faz fronteira ao norte com a Grande Piauí, enfim. Vocês têm que pensar no seguinte... A Grande Matão, ela é ilimitada, entendeu? Vocês têm... É que nem a Grande Matão do Toledo, é que nem o sertão do Guimarães Rosa. Ele está em toda parte. Mas é muito cabeção, né? Esse é um cabeção. Puta que pariu. Os grandes matonenses aplaudem Fernando Barros. Sensacional. A melhor definição é impossível. Qual é o estado de espírito da Grande Matão? É um estado de muito bom humor. Sem dúvida nenhuma. Lá, tá vendo? Caramba. Aliás, já emendando, alguém perguntou aí qual é a bebida, né? Que a gente prefere. Falou que a Malu só bebe vinhos caros e finos. Vinhos finos? Claro, porque eu sou fina. Fala aí. Claro, não resta a menor dúvida quanto a isso, né? Foi a Gabriela Painelli, que ela fez 2 perguntas, na verdade, né? Primeiro ela perguntou, Malu, Fernando e Toledo, vocês moram sozinhos ou com a família? E como lidar com a solidão da quarentena? E aí depois ela complementou, sobre a bebida alcoólica preferida dos foros de Teresiners. A Malu, obviamente, bebe vinhos finos. Qual o seu preferido, Malu? E Toledo, qual é a sua cachaça preferida da Grande Matão? Fernando, tragos de que te acompanham nas leituras de Adorno? Arrasou. Olha, eu confesso que eu não bebo muito, mas qualquer coisa que tenha álcool eu gosto. Não tem. Menos o álcool gel, né? Menos o álcool gel. Não tô bebendo álcool gel ainda. E já tô muito velho para beber cerveja. Então, tirando isso, a gente bebe um pouquinho. Gabriela, você acertou. Eu bebo uma pinga da Grande Matão, mais precisamente de Araraquara, que é tão boa, mas tão boa que eu não vou dar o nome, que é pra não aumentar o preço. Assim? Entendeu? É claro, não quero que aumente o preço da pinga, entendeu? Mas é muito, gente. Isso é a Grande Matão. Mas é pinga tão boa. Pinga boa é que não tem rótulo. Essa daí não tem rótulo. Você pega direto lá no Alambique. Mas o Toledo é um bebedor bissexto, na verdade. Ele bebe muito pouco. Essa que é a verdade. Tá a sobriedade em pessoa. E só quando vocês não estão olhando. Não, eu bebo vinhos finíssimos, porque eu sou uma mocinha elegante. Mas eu também bebo pinga. Aliás, eu tenho o meu avô... Eu sou uma boa bebedora de pingas, porque eu sou uma sommelier de pingas. Eu não sei se vocês conheciam esse meu lado. Meu avô fabricava pingas e eu aprendi
aprendi a tomar pingas boas. Sou como Toledo, não sei dizer o rótulo, mas se você me dá uma pinga boa, eu sei dizer se ela é boa ou ruim. Você sabe que o cara isso. bebe pinga mesmo quando ele não consegue dar o nome da pinga, porque, obviamente, então tá o vendo? efeito de amnésia alcoólica que ela produz. Os ouvintes estão descobrindo o verdadeiro segredo do Foro de Teresina. Mas depois de velha, a gente toma mais Todo vinho mundo mesmo, bêbado. né? Eu só quero dizer o seguinte, esse papo de solidão na quarentena comigo não existe, gente. Vocês sabem que eu tenho filhos. E se tem uma coisa que eu não estou na quarentena é sozinha. Embora eu esteja sentindo muita saudade dos meus amigos. Bom, Toledo. Eu moro com a minha mulher, com a Renata, a minha cônjuge. Já fazem mais anos do que ela gostaria que eu revelasse aqui. E, portanto, não tem essa de solidão, não. Se a solidão chega perto, é só ir na Lina pegar a pinga que resolve na hora. Tá certo. A marvada. Bom, e eu queria pedir desculpa, porque eu tô sem cônjuge no momento. Aí, ó, vamos lançando já a Eu campanha. tenho- O Tinder Foro. Cônjuge Fernando. Não tinha Não. um ouvinte querendo Olha, fazer o Tinder Foro, ou Foro Tinder? Tem, Quem me Então vamos conhece- inaugurar agora. quem me conhece sabe que eu sou um ermitão convicto, eu gosto de ficar em casa, não tenho nenhum problema com solidão, não sou uma pessoa antissocial também, mas eu me viro muito bem sozinho em casa. Então, estão os livros aqui, tem vocês uma vez por semana, que tá muito bom também. Tem os gatos. Eu tô esperando ele falar das gatas. E as gatas, gatas. tem duas gatas. Tem duas gatas. Dá o nome, que são, pô. Que são. Não, deixa as gatas. Deixa eu ver. Protegidas no anonimato. Vamos proteger a imagem Proteger- das gatas. Proteger a Adivinha imagem o nome das da gatas. gata do Fernando. Nova hashtag. Eu acho Exato. que a gente devia fazer esse Foro Tinder aí. Eu acho. Foro Tinder. Vamos encontrar uma namorada pro Fernando. Eu acho. Cônjuge Fernando. Não faça isso, Maria Lúcia. Não, tá lançada a campanha. Zero seu, se ferrou. Maria Lúcia, Seja a queria pedir- terceira gata do Fernando, né? Gostei aí, ó. Maria Lúcia, já não basta o O Bolsonaro, Tinder de Teresina. você também quer tirar a minha paz. Mas aí, pessoal, várias pessoas, como a Netu e a Rob Massa, perguntaram como é que vocês três se conheceram. Se vocês quiserem contar aí. Mas a gente não se conheceu ao mesmo tempo, né? Malu é Mas- bem mais nova, gente. Nós quero dizer três isso. começamos a trabalhar na Folha de São Paulo nos anos 80. Toledo No foi fim logo pra dos anos Brasília. 80. No fim dos anos 80. No fim dos anos 80. E a Malu, nos anos 90, começou na Isso. Piauí, na Folha. Então a gente Na se Folha. conheceu, nós três somos crias da Folha, de certa maneira. Eu, antes de ir para Piauí, eu fiquei 24 anos na Folha. O Toledo e a Malu não, trabalharam em outros lugares. Então nós nos conhecemos, eu e o Toledo, desde o final dos anos 80. Trabalhamos junto em alguns momentos. Eu dava plantão no painel político do qual o Toledo era editor. Ele sofria comigo lá, coitado. Não, contrário. E continua sofrendo até hoje. Ó, mas E a Malu era repórter de cotidiano quando entrou na Folha. Acho que você trabalhou em cotidiano. Depois Sim. Depois o quê, Malu? Conte você. Depois do Cotidiano, eu fui correspondente júnior da Folha em Nova York. Depois eu fui para Brasília. E depois de Brasília, eu saí da Folha e fui para Veja. Mas até então a gente conviveu, né? Nós três convivemos, né? E para a revista Sim. Exame São também, Paulo. você trabalhou também. Depois vim para o Rio trabalhar na revista Exame em 2005. Depois fui para Veja. E em 2015 vim para Piauí e aqui estou até hoje. Daí eu tive a boa ideia, enquanto estava dirigindo a Piauí, de contratar Maria Lúcia Gaspar. Melhor ideia que você teve até hoje. Melhor ideia que eu tive. Sim, junto com a contratação do Toledo também, vai. Pra É a segunda melhor ideia. Não, assim, a Maria Lúcia Gaspar, daí 5 andares, daí a contratação do Toledo. Ah, não, mas Vamos é que a minha dar opinião peso relativo que eles merecem. Então Não. tem assim, a Ou seja, o gente... Fernando é o culpado por a gente estar aqui agora. Pode, A o gente processo é contra ele. passou um bom tempo distantes, mas a gente se conhecia dos anos 90, dos anos 80, 90. Tava meio distanciado e tal, mas quando juntou, deu liga. Acho que o programa depende um pouco disso. A gente tem muitas diferenças, mas tem muita... Mais do que afinidade, cumplicidade, né, também. Tem uma coisa que as divergências aparecem... Cumplicidade no álcool, eu diria. Cumplicidade no álcool, é isso. Não, a gente sabe que a gente pode xingar um outro, mas é tudo de coração, né? É isso. Pode Na xingar verdade, que não é dá isso. processo, né? Não, é com a melhor das intenções. A gente sabe que exato. estamos todos de coração aberto e bons propósitos. Pessoal, olha essa pergunta que chegou aqui do Eduardo Prado Cardoso, que ele me mandou para vocês no Twitter.
Vocês não têm a impressão de que entre o foro 1 e o foro 100, nós continuamos em ritmo de eleição presidencial? Quantos turnos terá a democracia brasileira? Essa é uma pergunta um pouco mais séria. Mas a gente tem a impressão, a gente está sempre na eleição, né? Nunca mais a gente parou com esse ritmo frenético, né? Faz parte dos novos tempos. Vamos dar a real? A gente tem que agradecer o Bolsonaro. Porque... Sem dúvida. Não exagera, Zé. Não Imagina exagera. o seguinte, vai que o Haddad tinha ganho a eleição. Esse ia ser chato, entendeu? Esse programa aqui ia ter acabado já. Não ia ter chegado no 100, ia ser monótono. Se o Haddad tivesse Isso aí é vencido, contra... não ele não teria governado, provavelmente, do jeito que as coisas se embicaram pro país. Enfim, é coisa que a gente nunca vai saber. Mas eu acho que com o Bolsonaro, o ouvinte tem razão, acabou a paz no Brasil, né? Eu já vinha de anos tumultuados, mas o Bolsonaro é o conflito permanente, ele é o caos permanente. Ele vive disso, a gente já falou disso várias vezes. Então, nesse sentido, ele dá muito material para os jornalistas o tempo inteiro. Mas eu não vou agradecer o Bolsonaro, não, Zé. Ele nos alimenta. Ele nos alimenta. Ele promove o foro. Nosso maior garoto propaganda. Pergunta do Thiago no Twitter. Ele perguntou qual foi para vocês, se vocês se lembram de cabeça, o episódio mais memorável do foro. Eu sempre falo que é o da facada. O programa já estava pronto, quase indo ao ar, quando na tarde de hoje, quinta-feira, o candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante o ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vocês lembram daquele dia fatídico? Sim, que a gente precisou regravar o programa à noite. Sim. Eu quase morri, comecei a trabalhar de manhã, só parei de madrugada. Eu fiz 2 matérias pro site, ainda corremos pra gravar o foro, comendo uma pizza horrorosa. Lembra? Pizza horrorosa eu lembro. Aquele dia foi marcante mesmo. Gosto dos programas que a gente fez ao vivo nas eleições. Eu acho que aquilo, de alguma maneira, projetou o programa e foi bacana. O programa, evidentemente, ao vivo, cheio de problemas, mas a gente conseguiu fazer uma cobertura da eleição e comentários de trazer gente para conversar com uma amplitude maior do que as televisões e os jornais conseguem fazer. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa diferente naqueles dias, né? Isso, então, eu gosto daqueles episódios e acho que, bem modéstia à parte, a gente não sabia fazer esse negócio no começo, né? Então, não é essa a pergunta exatamente, mas eu acho que a gente foi aprendendo a fazer, porque os 3 são jornalistas que vêm do impresso, são jornalistas de texto, né? A gente nunca... O Toledo não, porque o Toledo é multimídia faz tempo, falava na televisão. O programa, pra mim, inesquecível foi o primeiro turno da eleição presidencial, quando a gente ficou 7 horas sem tirar a bunda da cadeira. Então eu nunca mais esqueci porque deixou sequelas. Mas... Pra mim foi muito legal, vai. Foi muito legal, foi muito divertido aquele programa, né? E 7 horas é uma coisa... Eu me sentia o Silvio Santos ali, 7 horas ao vivo. Uma coisa Faustão. Foi uma adrenalina, foi uma adrenalina, aquela coisa do ao vivo, Fidel Castro, né? 7 horas sem parar. Não, mas era um dia tenso, o Brasil inteiro procurando formas de entender o que estava acontecendo. As televisões só repetiam sempre a mesma informação. A gente trouxe gente para entrevistar legal. Isso foi no primeiro turno. No segundo turno, já estava mais ou menos metabolizado que o Bolsonaro ia ganhar. Mas daí veio o Kinder Ovo do segundo turno, que era o Witzel, né? Ninguém entendia. Aquele Kinder Ovo apareceu do nada. Ganhou esse Witzel. Ninguém sabia quem era o Witzel. Veio de brinde. Foi um brinde de 2018. Bolsonaro, Zema, Dória, Witzel. Gente, uma pergunta aqui pra Malu, que o Danilo Tavares mandou. Malu, como é que você mantém a sanidade ficando nos grupos de WhatsApp bolsonaristas? Teve gente que perguntou também se você foi identificada já alguma vez, se deu algum problema pra você. Bom, eu não sei se eu mantenho a sanidade, né? Isso daí teria que avaliar. Essa aí é vocês que têm que me dizer. Eu fico quieta nos grupos, eu só ouço. São 250 participantes. Às vezes dá vontade de fazer uma zoeira, de falar alguma coisa, mas eu me seguro e acompanho, assim, eu acompanho quietinha lá. Teve uma época que eu tirei até a minha foto para ficar mais incógnita. Às vezes eu coloco a foto, porque às vezes você quer falar com uma fonte, o cara não responde para alguém que tem uma foto de mato, né? Então você precisa se identificar, a pessoa precisa ver a foto. E às vezes eu boto a foto de volta, eu tiro o nome. Conforme o nível de tensão no grupo, eu tiro ou ponho a minha foto, eu tiro ou ponho o meu nome. São 5 grupos de WhatsApp. É tão viciante o negócio que eu cheguei a ter 8 grupos de WhatsApp, mas eu me contive.
Ó, tem uma pergunta subsequente a essa, que é muito legal, que a gente recebeu da ouvinte que assina como Ihu, não tem nome, no Instagram. Ela disse assim: eu amo foro, tô em época de vestibular e meio que decidindo o curso. Assinar a Piauí e ouvir o podcast me dá muita vontade de fazer jornalismo. Não! Mas fico meio insegura por conta desse surto contra a imprensa no Brasil. Vocês têm alguma dica, uma luz, um panorama do futuro do jornalismo no Brasil? Eu tenho. Folha de São Paulo, menos 25% de salário. Estado de São Paulo, menos 25% de salário. Band, menos 25% de salário. Rede TV, menos 33% de salário. Minha filha, vai fazer alguma coisa que tenha... Não vai ser motorista de Uber, que acabou também. Esquece... procura uma profissão. Entregador, parece que tá em alta. Essa daí tem várias. É muito Muttley. Não, o jornalismo é muito legal. Compra na baixa que vai subir. Não, é que vocês não sabem que eu sou a Malu Benchimol. Eu falo assim, olha, gente, é o seguinte, a situação do jornalismo, ela tá boa. Eu acho, sempre fico tenho um certo pudor de falar, faça isso, não faça isso, dá dica, não dá dica. Mas o jornalismo realmente está num período crítico, não por causa do Bolsonaro. A gente está num momento de mudança tecnológica que está inviabilizando muitos veículos. Então é uma profissão que encolheu, na verdade, né? Uma profissão que encolheu, que está procurando caminhos. Agora, ela mais do que nunca é relevante, porque... as pessoas estão vendo que tem relevância. Então, a gente está numa espécie de dilema histórico aí do que fazer, como viabilizar jornalismo que tenha qualidade. Eu até me perdi agora e a produção vai cortar essa parte. Não, mas posso falar? A sério, ataques à imprensa sempre ocorreram. É claro que agora a gente está vivendo um momento de exacerbação de tudo e os ataques são graves. Não quero diminuir, não, a gravidade do negócio. Mas é assim, essa é a natureza da profissão. E eu quero dizer que eu acho que nunca houve momentos... Quer dizer, houve sim, momentos bastante emocionantes. Mas nós estamos vivendo um momento histórico. Quem gosta de jornalismo tem que estar enfiado no meio da história. E é isso aí, vamos embora. Vem, tamo junto, vem aí ser mais uma proletária do jornalismo. Mas, Ihu, é o seguinte, essa profissão aqui vicia que nem pinga. Então, se você tiver tendência para o alcoolismo, eu recomendo. Sim. Gente, dando voz aqui a outra enquete que a gente fez no Twitter, a gente perguntou se as pessoas queriam saber ou quem é Frankfurt ou onde fica Adorno. E 69% das pessoas, de 900 votos, votaram para saber onde fica Adorno. E eu vou perguntar pro Fernando... Ali, ó, atrás do Fernando, ali, ó, do lado esquerdo, ele tem mora um Adorno, aquele livrinho. Teve um ouvinte que assina como Cidadões de Bem. Ele perguntou, afinal, onde Fernando de Barros aprendeu tanto sobre Teodoro Adorno? Foi na escola? Na faculdade? Ou será ele um adorniano nato? Olha só, primeiro eu não aprendi tanto. Eu sou... Quer falar, sabe nada? Fica aí, a gente também não sabe. Sabe nada, fica exato. As esses livros do Adorno tá tudo vazio. Eu estudei filosofia na USP, comecei a ler, gostei do Adorno lá, aprendi lá, comecei a ler lá. Só depois, muito mais tarde, fui saber que o Adorno era o compositor das músicas dos Beatles, como nos ensinou o filósofo Olavo de Carvalho. Essa aula você perdeu, a aula do Olavo você não Mas, assistiu, enfim, né? é isso. Onde fica Adorno? Adorno era um dos membros da escola de Frankfurt. Foi um movimento... Adorno fica no coração do Fernando e na estante ali, como a Malu disse. É aquele vermelho ali, não é, Fernando? Não, gente, vocês, a minha biblioteca aqui não tá... Deixa eu ver. Não é parque de diversões. Vocês falam como é ficar sozinho na quarentena. O Fernando não tá sozinho, ele está com o Adorno, entendeu? Tô com Adorno. E toda a escola de Frankfurt. Mas esses pensadores aí, cuja obra tá muito conectada ao fascismo e ao stalinismo, mas principalmente no caso do Adorno, é uma reflexão que se faz a partir do trauma do nazismo, e depois ele foi exilado, como muitos outros intelectuais judeus alemães, morou alguns anos nos Estados Unidos. A obra dele está muito vinculada a isso, né? Uma resposta de como isso foi possível, o que é isso, o que a gente está vivendo. Com todas as diferenças, porque a gente não está vivendo uma coisa dessa ordem, mas tem características hoje em dia no mundo, não digo só no Brasil, que a obra desses caras serve muito para iluminar, serve muito para pensar. É isso, para dar um toque minimamente sério aqui. Cabeção, agora tem que vir a vinheta. Cabeção. Muito bem, depois de todas as perguntas, a direção me informa que é hora da gente encerrar essa edição extra do Foro. Mas Faltou não... imitação, hein? Ele não imitou ninguém. Mas não Imitou o Moro. Conde. Olha, Malu, eu podia também agora terminar dessa maneira, companheira Malu. Você, que me provoca muito às vezes, você não entende muito. Fala, Lula! Termina aí, Lula. Um pouco injusta comigo, companheira. Eu acho que o Maluf não vai gostar Não vem, de vou você ficar imitar só o imitando. Lula.
Não é verdade, caro Lula. Eu adoro um debate de 1989, primeira eleição presidencial depois da ditadura. Maluf contra o Brizola, uma mesa enorme, era tudo meio... Não tinha muito controle dos marqueteiros, então era tudo espontâneo. E o Brizola falava pro Maluf, não sei se vocês lembram disso, tá no YouTube. Filhote da ditadura, por causa de você, pessoas como você, eu fiquei 15 anos exilado. E o Maluf, ó, pois bem, 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. É isso aí. Essas minhas péssimas imitações, eu era vaiado, me jogavam tomate na redação quando eu fazia as imitações. Então, eu me vingo aqui com os ouvintes, né? As piores imitações do rádio brasileiro. Muito bem. Depois disso tudo, vamos pro placar consolidado do Kinder Ovo, que é a hora de consagração de Maria Lúcia Gaspar. A gente fez uma enquete no Twitter para as pessoas dizerem o que elas acham, quem elas acham que vai ganhar essa disputa, e o resultado foi o seguinte: 75% votaram na Malu, 13% no Teresino, 6% votaram em mim, 6% em ninguém. E Toledo, você não entrou na conta. Mas agora é a recuperação. Toledo acertou o último. O Toledo e o Teresino são a mesma pessoa, na verdade. Eu sou o procurador do Teresino. Tá certo. Rufem os tambores. Vamos lá, Luigi. Quem lidera o ranking do Kinder Ovo é a Malu, com 38 acertos. Uhul! Em seguida, vem ninguém. Como assim? 34 Kinder Ovos, sei lá como fala isso. Ninguém acertou. Depois vem o Toledo. Toledo, que não foi citado, com 10 pontos. E eu com 8. Só eu vou pedir revisão desse negócio daí. Você vê que o povo eu tô errou. entrando com recurso nesse Acertou, minuto mas porque o Fernando Paulino, que é um professor de jornalismo da Universidade de Brasília, ou seja, um cara sério, né, representa a academia, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: como eu ganhei o Foro de Teresina 100, vale 100 pontos. Logo, o campeão do ranking sou eu, óbvio. É só fazer a Vamos conta. somar. Não tem Vamos dúvida quanto somar a os isso, 88, entendeu? então. Vamos 100. somar. Eu já tinha 10, Vamos 110, ganhei. Vamos E somar os 88 só que eu teve ganhei. 100 Kinder Ovo, mas eu ganhei com 110 pontos. Depois dessa Ai, argumentação irrefutável do Toledo, eu vou batizar Minha essa... É a rachadinha do Toledo. Toledo. Ó, Toledo, vamos fazer os votos em papel, rachadinha então. Que a do urna eletrônica tá dando fraude. Eu, coitadinho, acertei 8. Foram 3 empates. 2 foram acertados pela Thaís Bilenque, nossa querida amiga também que participou de alguns programas. 1 pelo Bernardo Esteves e 4 por outras pessoas. Como assim? A maior Outras? delas da plateia os- nos nossos programas ao vivo. A produção me passa aqui uma nota metodológica sobre o momento Kinder Ovo, que é o seguinte: nos primeiros episódios do Foro não existe ainda o fator competitividade. Então, alguns programas não entraram na conta. Por outro lado, a gente incluiu na conta as gravações do Foro ao vivo. E com isso, coincidentemente, houve exatamente 100 Kinder Ovos nesse placar. Ou seja, uma nota metodológica que mostra que foi uma quizumba esse negócio, que ninguém entende. Essa apuração aí. Eu ganhei. Tá pior que a eleição do Bolsonaro, né? Parecendo estudo sobre cloroquina. Tá parecendo a urna eletrônica do Bolsonaro. Estudo sobre cloroquina é sério. A cloroquina é que... Enfim. Não, esses aí que mostraram que ele tinha, que a cloroquina... a favor da aqueles cloroquina. primeiros que curavam, Tá certo. aqueles primeiros lá. Não, então, só queria agradecer aqui aos ouvintes que mandaram mensagens, em especial um perfil no Twitter que eu descobri ontem que existe, chamado Toledo Pistola. Não entendi o motivo do nome. Porque você se exalta de vez em quando e você tem a eu sou um justa cara indignação. muito calmo, A eu sou justa muito indignação, Toledo. É isso que os caras... Pistola é isso. Você não é um banana. É isso que o cara quer dizer. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. E também queria mandar um abraço pro casal Chico e Adriana, que são ouvintes contumazes do Foro de Teresina. E o Foro tem um papel importante para a segurança deles. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? Veja bem, o Foro é uma espécie de tacômetro pro Chico, porque eles fazem um trajeto entre a casa deles aqui e um sítio em Atibaia que tem exatamente a duração do tempo do Foro de Teresina, 58 minutos. Se o Chico corre demais, não dá tempo de ouvir o programa todo, entendeu? Daí a Adriana briga com ele e fala, vai mais devagar pra gente ver. E com isso eles vão numa velocidade dentro dos limites aceitáveis de segurança. Você vê que bonito?
Não tem radar, mas tem Foro de Teresina. Chico Adriano, um abração. Beijo pro Chico e pra Adriana. O Foro especial de aniversário vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem nos enviou as perguntas e quem escutou. E nós vamos na próxima sexta-feira, não se esqueçam. O Foro agora vai sair às sextas-feiras, às 11 horas da manhã. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Com a coordenação geral da Paula Scarpim. O diretor do programa é o Luigi Maza. E as produtoras são a Luísa Ferraz, a Yasmin Santos E a Mari Faria, que também edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais do Piauí e no YouTube. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e de Clara Helstab. A edição do programa é da Evelyn Argenta, Da Cláudia Holanda. E às vezes, da Mari Romano e do Thiago Picado também. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina, por enquanto e por algum tempo, longo tempo, vai sendo gravado nas nossas casas, mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do querido Dani Di e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos de 100 programas. Malu Gaspar, tchau Malu. Tchau, gente, até o 101. E José Roberto de Toledo, tchau Toledo. Tchau, Fernando, e vou roubar a piada da Malu. Vai, Nelson. Vamos, Nelson. Vamos, Nelson. Até a semana que vem.